Estamos de confinamento todos, né? Eu, pelo menos, estou confinado, né? Aqui com os meus amigos, meus queridos. Mas pouca gente tem... talvez agora estejam tendo mais informação, os alunos precisam saber disso também, né? Praticamente 100 anos atrás, ocorreu a maior pandemia dos tempos modernos. Não sei se dá para a gente comparar com o diabo da peste bubônica, ou peste negra, que só na Europa matou, sei lá, 25 milhões de pessoas, sei lá. Aqui matou mais. Nós estamos falando da gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada. É o H1N1, uma mutação, né, do vírus da influenza. Segundo se supõe hoje, aves de migração nos Estados Unidos migraram para lá, que é natural, são aves de migração. Contaminaram um bando de porcos no Kansas. Lá havia um acampamento, Fort Riley, e, sei lá, os soldados que estavam sendo treinados para serem mandados para a guerra, em 1918. Embora a gente já saiba de alguns casos de gripe espanhola, vamos dizer assim, esporádicos antes disso, 15, 16, né? Mas em 1918 ela se torna uma pandemia. Em pouco tempo, eram 3 mil soldados americanos contaminados por aquilo. Quer dizer, as aves contaminam os porcos, aí o bicho gera uma mutação e aquilo contamina as pessoas, né? E aí se espalha. E os soldados estavam indo para a guerra, levaram a guerra e vivendo dentro daquelas trincheiras. Você imagina, você sabe a história, sem nenhuma higiene, sem coisa nenhuma, e vivendo muito perto uns dos outros. E, sabe, a doença se espalhou com uma rapidez gigantesca. As pesquisas mais, digamos, modestas falam em 50 milhões de mortos. Tem gente exagerada que fala em mais de 100 milhões. Entre 1918 e 1920, que foi o auge disso. Depois ela arrefeceu, em alguns lugares sumiu totalmente, em outros ela ainda continuou matando em pequena escala até 1924, por aí. O Brasil foi afetado. O então presidente eleito, Rodrigues Alves, que deveria tomar posse em junho de 18, adoeceu, não tomou posse. Quem tomou posse foi o vice, Delfim Moreira, que ficou aguardando se o presidente melhorava. O presidente morreu em janeiro de 19, e Delfim Moreira então marcou eleições para o seu sucessor, cumprindo o artigo 43 da Constituição de 1891. Morreu muita gente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fedia, os urubus, porque era tanta gente morta que não tinha caixão suficiente. Eles estavam enterrando em valas comuns. Um mau cheiro insuportável. Imagina, né? É uma coisa terrível. Na Bahia, então, enfim, morreu gente demais, sei lá, os números não são confiáveis, mas eu já vi até textos que falam 50, 60 mil mortos, juntando. Tem gente que diz que só no Rio de Janeiro morreram 40 mil. É difícil você ter dados confiáveis, né? Mas morreu muita gente. E por que chamam de gripe espanhola, se essa porcaria se tornou uma pandemia a partir dos soldados americanos que foram para a Primeira Guerra Mundial? Porque quando os casos começaram nos Estados Unidos, o país em guerra, o presidente Wilson, usando de um artifício constitucional, censurou qualquer tipo de informação. A imprensa estava proibida de falar disso, dessa doença misteriosa e tal e coisa. Que continuou matando nos Estados Unidos, mas eles levaram para a Europa e de lá se espalhou para o mundo todo. A Espanha era um país neutro, portanto a imprensa tinha uma certa liberdade de divulgar. Então na Espanha a imprensa ia divulgando. Morreram tantos mil, só morria gente na Espanha, né? Os outros países parece que não morria ninguém, porque a imprensa estava amordaçada, estava sob censura. E aí, como morreu muita gente na Espanha e os jornais tinham liberdade para dizer, inclusive o rei da Espanha foi contaminado pela gripe espanhola, aí passou a dizer gripe espanhola, entendeu? Que de gripe mesmo
Porque normalmente ataca nariz, né? Mas havia gente que adoecia de manhã e morria de tarde. As pessoas começavam a sangrar pelo nariz, pelos ouvidos, porque esse vírus especificamente, essa mutação do H1N1, ia para o pulmão. Então as pessoas ficavam azuladas, porque não conseguiam respirar. Entendeu? Tem lugares que chama peste azul, porque a pessoa ficava com o rosto azulado, com a dificuldade de respirar. Aí por isso gripe espanhola. Foi a maior pandemia dos tempos modernos. Esperemos dos tempos modernos. E esperemos que esta tal Covid-19, novo coronavírus, que isso vá se embora, mas ainda temos muito sofrimento, entendeu? Agora só precisa ter cuidado, né? O governador de Alagoas tem uma entrevista famosa, recentemente eu vi, em que ele diz, temos que ter cuidado com o que aconteceu na China, na Itália e em outros planetas. Eu digo, valha-me Deus, o Covid-19 já veio de outros planetas. Jesus, eu tinha uma viagem marcada para Vênus, desisti. Porque eu pensei, não, eu vou para Vênus, que lá não tem. Mas segundo o governador Renan Calheiros Filho, filho de Renan Calheiros, e certamente filho de outras coisas também. Renan Calheiros Filho disse que Renanzinho disse que vem de outros planetas também. Deus. Dilma está fazendo escola, né? É isso aí, meus filhos.